Os agentes riram baixinho, trocando olhares cúmplices enquanto arrastavam o jovem para o interior da esquadra no bairro alto. Olha este afeminado, acha que pode andar por aí a provocar, murmurou um deles, o tom carregado de desprezo. Tiago sentiu o estômago revirar, o coração a bater descompassado contra o peito. Não era a primeira vez que ouvia aquelas palavras, mas ali, algemado, sob as luzes frias da sala de interrogatório, elas cortavam mais fundo. Porque eu? Porque sempre eu, pensou, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Ele só queria viver em paz, amar sem medo, mas o mundo parecia conspirar contra isso. A porta abriu-se de repente e entrou o capitão Miguel Oliveira, alto, imponente no uniforme impecável, o rosto endurecido por anos de serviço na Polícia Judiciária em Lisboa. Os agentes endireitaram-se imediatamente. Ele é meu chefe, disse Miguel com voz firme, gelada, apontando para Tiago. O silêncio caiu como uma pedra. Os polícias congelaram, as faces curadas de vergonha. Tiago ergueu os olhos, incrédulo, encontrando o olhar de Miguel, um olhar que conhecia há anos, cheio de segredos partilhados às escondidas. Tudo começara 3 anos antes, numa noite chuvosa no Príncipe Real. Tiago, então um jovem designer gráfico de 28 anos, saíra com amigos para um bar discreto, um daqueles refúgios onde a comunidade LGBT de Lisboa se encontrava sem receios. Miguel, capitão da PJ, estava lá disfarçado, investigando um caso de tráfico. Os olhares cruzaram-se. Miguel sentiu algo que nunca admitira, uma atração profunda por aquele homem de traços suaves, voz delicada, mas olhos cheios de fogo. Tiago, por sua vez, viu no polícia uma força protetora que sempre sonhara. Mas Miguel era casado, ou pelo menos mantinha as aparências. Tinha uma esposa, Ana, e uma filha pequena. O conflito interior devorava-o, amava Tiago, mas o medo da exposição, da perda de carreira, da rejeição familiar, paralisava-o. Não posso, murmurava para si mesmo nas noites solitárias, depois de encontros furtivos em apartamentos alugados na margem sul do Tejo. Tiago sofria em silêncio, questionando-se se valia a pena esperar por alguém que nunca escolheria assumir o amor deles publicamente. Na esquadra, Miguel libertou Tiago sem uma palavra aos agentes, que saíram cabisbaixos. No carro, a caminho de casa de Tiago em Alfama, o silêncio era pesado. Por que não disseste nada? Perguntou Tiago finalmente, a voz trêmula. Miguel apertou o volante. Porque se soubessem, tudo desabaria. A minha carreira, a minha família. Tiago virou o rosto para a janela, vendo as luzes de Lisboa desfocarem-se nas lágrimas. Amo tanto, mas isto dói demais. Será que um dia ele escolherá a verdade? Os dias seguintes foram de tensão. Tiago evitava Miguel, mergulhando no trabalho, mas o coração traía-o. Miguel, atormentado pela culpa, via nos colegas os olhares suspeitos. Um deles, o agente Ramos, um homem conservador do interior, começou a sussurrar rumores. O capitão anda estranho. Protegeu aquele maricas como se fosse pessoal. Miguel ouvia, o peito apertado. Tinha de proteger Tiago, mas a que custo? Uma noite, Tiago recebeu uma chamada anónima. Afasta-te dele, ou vais sofrer. O medo instalou-se. Quem sabia? Como? Ele contou a Miguel, que prometeu investigar. Mas no fundo, Miguel sabia que o perigo vinha de dentro da própria polícia, onde a homofobia ainda fervia sob a superfície das leis progressivas de Portugal. Tiago deambulava pelas ruas estreitas de Alfama, ufádico de uma taberna próxima, amplificando a sua dor interior. Porque é que o amor tem de ser uma batalha? Porque não podemos ser como os casais heterossexuais, de mãos dadas sem medo. Miguel, no seu apartamento em Belém, olhava para a foto da filha, o conflito rasgando ao meio. Amo Tiago mais do que tudo, mas perder a minha filha. Isso destruiria-me. O incidente na esquadra espalhou-se como fogo. Ramos confrontou Miguel. Capitão, é verdade. Aquele afeminado é seu. Miguel negou, mas o dano estava feito. Tiago, ao saber, sentiu o mundo desabar. Mais mentiras. Mais esconderijos. Decidiu afastar-se, mas o coração não obedecia. Numa reunião secreta no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos pés iluminada, Miguel implorou: dá-me tempo. Tiago, olhos marejados, respondeu: tempo para quê? Para continuares a negar quem és. A paixão entre eles era inegável,
os toques furtivos cheios de eletricidade, mas o medo sufocava tudo. Então, o primeiro twist, Ramos, obcecado pela moral, começou a seguir Tiago, tirando fotos comprometedoras. Planeava expô-los, destruir Miguel. Tiago sentiu-se vigiado, o paranoia crescendo. Miguel, investigando internamente, descobriu indícios de corrupção na esquadra ligada a Ramos, algo maior que a homofobia. A tensão aumentava. Tiago questionava tudo, vale a pena este amor escondido? Miguel lutava contra si mesmo, devo assumir, arriscar tudo por ele. O amor deles, profundo e verdadeiro, enfrentava as primeiras tempestades. A sombra de Ramos pairava como uma nuvem negra sobre as vidas de Tiago e Miguel. O agente, movido por um ódio enraizado nas suas origens conservadoras do Alentejo, via na relação deles uma afronta à ordem natural. As fotos que tirara, Miguel e Tiago num abraço apaixonado num parque deserto, eram a sua arma. Vou mostrar a todos quem o capitão realmente é, murmurava para si mesmo, o veneno da inveja misturada ao preconceito. Tiago não dormia. Nas noites solitárias no seu apartamento em Alfama, revivia memórias, o primeiro beijo com Miguel, roubado numa praia deserta do Algarve, o mar a testemunhar o seu amor proibido. Como podia ser tão intenso e ao mesmo tempo tão frágil? Pensava na família, que o aceitara com dificuldade, na mãe que dizia, só quero que sejas feliz, mas via a dor nos olhos dela quando ele falava de solidão. Agora, com a ameaça iminente, o medo consumia-o. E se perdermos tudo? E se Miguel me abandonar para salvar a carreira? Miguel, por sua vez, afundava sem culpa. No gabinete da PJ, em Lisboa, olhava para o Tejo, questionando as escolhas. Amava Ana como amiga, respeitava-a, mas o coração pertencia a Tiago. A filha, Inês, de 6 anos, era o seu mundo. Papá, quando vais trazer o teu amigo especial? Perguntara ela uma vez, inocente, após ver Tiago numa visita rápida. Miguel sorrira forçado, mas por dentro partira-se. Não posso perdê-la. Mas sem Tiago, a vida é vazia. Decidiu confrontar Ramos. Num corredor deserto da esquadra, encostou à parede, para com isso, ou vais arrepender-te. Ramos riu, cínico, arrepender-me. Tu é que devias, capitão. Proteges maricas, mas és um deles. As palavras feriram Miguel como facas. Naquele momento, odiou-se por não reagir, por engolir o insulto para não expor tudo. Tiago encontrou refúgio na amiga Sofia, uma ativista LGBT do Porto que se mudara para Lisboa. Ele nunca vai assumir, Tiago. Mereces mais, dizia ela, enquanto passeavam pelo Chiado. Tiago defendia Miguel, ele tem medo, como todos nós tivemos um dia. Mas interiormente duvidava. O amor era real, os momentos partilhados, conversas até de madrugada sobre sonhos, medos, futuro, eram profundos. Miguel via nele a liberdade que nunca tivera, Tiago via nele a proteção que ansiava. O conflito escalou quando Ramos enviou as fotos anonimamente para a esposa de Miguel. Ana confrontou-o em casa, é verdade. Esse homem. Tiago. Miguel, pálido, negou no início, mas as lágrimas dela quebraram-no. Desculpa, Ana. Amo-o. O divórcio foi inevitável, doloroso. Ana levou Inês temporariamente, o coração de Miguel despedaçado. Perdi tudo por medo de perder tudo, pensou, o arrependimento corroendo-o. Tiago soube e correu para ele. Num hotel discreto em Cascais, abraçaram-se com desespero. Agora és livre, sussurrou Tiago. Miguel chorou, mas a custo de quê? A minha filha. A paixão reacendeu-se, mais intensa, como se o sofrimento a alimentasse. Mas Tiago temia, e se Miguel se arrependesse? Ramos não parou. Aliado a um superior homofóbico, planeava uma denúncia interna. Miguel descobriu a corrupção, Ramos envolvido em subornos de traficantes. Usou isso como contra-ataque, mas o risco era alto. Se eu cair, leve-te comigo, avisou. A dor interior de Tiago aprofundava-se. Via amigos casais gays assumidos, felizes, e invejava. Porque o nosso amor tem de ser guerra. Miguel lutava contra o orgulho ferido, sou polícia, protetor, mas não consigo proteger o que mais amo. Um twist, Sofia revelou a Tiago que conhecera Miguel anos antes,
Numa fase de confusão dele, ele sempre soube quem era, mas o medo venceu. Tiago sentiu traição, questionando a sinceridade. A tensão culminava. Ramos atacou verbalmente Tiago numa rua do Bairro Alto, afeminado: afasta-te do capitão. Miguel interveio, defendendo-o publicamente pela primeira vez. Os colegas viram. O segredo rachava. A defesa pública de Miguel ecoou como um trovão na esquadra. Os colegas murmuravam, os olhares mudavam. Ramos sorria vitorioso interiormente, agora todos saberiam. Miguel sentia o chão tremer sob os pés. Finalmente agi, mas tarde demais, pensou, o coração dividido entre alívio e terror. Tiago, ao saber, sentiu uma mistura de esperança e raiva. Porque só agora, quando forçado, confrontaram-se no mirador de Santa Catarina, o Adamastor ao fundo. Amo-te, Tiago. Perdi a família, mas não te perco a ti. As palavras eram sinceras, mas Tiago duvidava. Tantas mentiras, tantos esconderijos. Mereço isto. Ana, devastada, lutava pela custódia de Inês. Não quero a minha filha perto dessa perversão, disse ao advogado. Miguel ouvia, o peito apertado. Inês chorava ao telefone: papá, volta para casa. Ele prometia, mas sabia que o caminho era longo. O amor por Tiago valia este sacrifício. Ramos intensificou o ataque. Espalhou as fotos na esquadra, acusando Miguel de favorecimento. Uma investigação interna abriu-se. Miguel defendeu-se, revelando a corrupção de Ramos. Provas surgiram, subornos, ligações a redes criminosas no Porto. Mas Ramos contra-atacou com homofobia: um capitão gay não pode liderar. Tiago mergulhava em depressão. Amigos da comunidade apoiavam-no, organizando encontros no Príncipe Real: luta por ele, diziam. Mas interiormente, e se o amor não bastar contra o ódio? Recordava a infância em Coimbra, os insultos na escola, a saída do armário dolorosa. Miguel era o seu porto seguro, mas agora tempestuoso. Um alto drama: Ramos agrediu verbalmente Tiago numa manifestação LGBT em Lisboa. Maricas como tu destroem a sociedade. Miguel chegou a tempo, protegendo-o, mas a cena foi filmada. Viralizou nas redes, dividindo opiniões. Alguns apoiavam: coragem. Outros atacavam: polícia gay. Vergonha. Miguel foi suspenso temporariamente. Isolado, questionava tudo. Carreira acabada, família perdida. Só Tiago resta. Decidiu assumir publicamente numa entrevista anónima inicial, mas Tiago aconselhou cautela. Twist: descobriram que Ramos era manipulado por um superior, ligado a casos antigos de discriminação na polícia. Miguel investigava em segredo, arriscando mais. A dor de Tiago crescia. Noites de insônia, pensando se o amor sobreviveria. Miguel, igualmente atormentado: sou forte para os outros, fraco para mim. Inês adoeceu, hospitalizada. Miguel correu, Ana permitiu visita. Papá, o tio Tiago pode vir. A inocência de Childe quebrava-o: Tiago visitou, conquistando Inês. Momento terno, mas Ana viu, talvez aceitação possível. Conflito interno intensificava-se. Tiago: devo ficar ou partir para a paz? Miguel: devo lutar ou render-me? A doença de Inês foi o catalisador. No hospital de Lisboa, Tiago ao lado de Miguel, segurando a mão da menina enquanto ela dormia. Ana observava, o ódio suavizando-se. Ela gosta de ti, admitiu. Um raio de esperança num mar de dor. Mas Ramos não desistia. Com o superior, forjou provas contra Miguel, acusando-o de abuso de poder por favorecer o amante. A investigação acelerou. Miguel sentia o laço apertar. Perdereis tudo por mim, pensou, olhando Tiago. Tiago lutava contra demónios internos. O trauma do passado ressurgia: agressões verbais, rejeição familiar parcial. Não aguento mais esconderijo, confessou Miguel numa caminhada pela Ribeira das Naus. Miguel prometeu mudança: depois disto, assumimos tudo. Um twist chocante: Sofia, a amiga, revelara-se bissexual e com sentimentos por Tiago. Sempre te amei, mas vi-te sofrer por ele.
Tiago rejeitou gentilmente, mas a traição feriu a amizade. Solidão aumentava. Miguel reuniu provas contra Ramos, gravações, testemunhas. Confrontou-o: acaba com isto, ou cais comigo. Ramos, encurralado, ameaçou violência física. Alta tensão. Numa noite escura em Lisboa, Ramos seguiu Tiago até casa. Agressão iminente. Tiago defendeu-se, mas feriu-se. Miguel chegou, salvando-o, mas Ramos fugiu. No hospital, Tiago vulnerável: se morrermos por isto, valeu. Miguel, lágrimas: vale cada segundo contigo. Paixão reacendeu, mais profunda pelo sofrimento partilhado. Ana evoluiu, permitiu visitas regulares de Tiago a Inês. Pela felicidade dela. Aceitação gradual. Mas o clímax aproximava-se. Audiência interna: Miguel expôs corrupção. Ramos preso temporariamente. Mas a homofobia persistia em alguns colegas. Tiago questionava: o amor vence o ódio institucional. Miguel: devo reformar o sistema de dentro. Emoções mais pesadas, arrependimentos, medos profundos, amor inabalável apesar de tudo. A prisão temporária de Ramos trouxe alívio breve, mas a ferida aberta na esquadra sangrava. Colegas divididos: alguns apoiavam Miguel pela coragem, outros isolavam-no pelo escândalo. Miguel sentia-se traído pelo sistema que servira fielmente. Por que proteger a lei se ela não me protege a mim? Interrogava-se nas madrugadas, o peso da suspensão esmagando. Tiago, com ferimentos curando, afundava em angústia maior. O ataque físico revivera traumas antigos, a sensação de vulnerabilidade por ser quem era. Sinto-me fraco, Miguel. Como se o mundo me punisse por amar-te. As palavras saíram num sussurro, durante uma noite em que o medo o impedia de dormir. Miguel abraçava-o, mas interiormente despedaçava-se: falhei em protegê-lo, o meu amor trouxe-lhe dor. Inês recuperava, e as visitas conjuntas tornavam-se rotina. A menina chamava Tiago de tio, ria com ele, desenhava famílias com 2 pais. Ana, vendo a felicidade da filha, suavizava: talvez possamos tentar uma custódia partilhada. Mas o caminho era tortuoso, cheio de advogados e julgamentos sociais. Um novo twist devastador: o superior de Ramos, inspetor Correia, um homem poderoso com ligações políticas conservadoras, intensificou a pressão. Ameaçou Miguel com demissão permanente se calasse. Correia representava o velho Portugal, onde a homofobia se escondia atrás de fachadas progressivas. Miguel recusou render-se. Com a ajuda de aliados na PJ, um jovem agente gay que saíra do armário inspirado nele, reuniu mais provas. Mas o custo emocional era brutal. Sonhos com perda total, carreira, filha, Tiago. Tiago encontrou força na comunidade. Participou numa marcha em Lisboa, de mãos dadas com Miguel pela primeira vez publicamente. O medo inicial deu lugar à euforia, mas insultos de manifestantes contra-ecoaram, ferindo fundo. Porque o amor tem de ser ato de rebelião. Sofia pediu perdão, a amizade restaurada parcialmente, mas a confiança abalada. Só queria que fosses feliz, disse ela, lágrimas nos olhos. O conflito interno atingia pico. Miguel considerou emigrar, começar novo no estrangeiro com Tiago. Mas Portugal era casa, a luta valia. Tiago, ficar é sofrer, partir é covardia. Alta drama. Correia vazou histórias à imprensa sensacionalista. Capitão gay em escândalo de corrupção. A vida deles exposta, assédio mediático. Tiago quebrou: não aguento mais, Miguel. O ódio vence. Lágrimas, despedida iminente. Miguel, destruído: perdi tudo por medo, agora perco por coragem. A exposição mediática foi o fundo do poço. Jornais sensacionalistas pintavam Miguel como corrupto, Tiago como amante influente. Insultos online, chamadas anónimas, olhares na rua. Tiago trancava-se em casa, o desespero consumindo-o. Porque o nosso amor é julgado assim. Porque não podemos ser normais, gritava interiormente, o coração em farrapos. Miguel, enfrentando demissão iminente, reuniu última força. Com aliados, expôs Correia completamente, provas irrefutáveis de anos de corrupção e discriminação. Uma conferência de imprensa,
Miguel assumiu publicamente o amor por Tiago. Sou gay, amo este homem, e lutei contra preconceito dentro da própria polícia. Choque nacional, mas apoio cresceu, petições, manifestações LGBT em Lisboa e Porto. Tiago viu na TV, lágrimas caindo. Coragem dele por mim. Clímax, audiência final. Correia e Ramos caíram, presos. Miguel reintegrado, promovido paradoxalmente por expor o sistema podre. Mas cicatrizes profundas. Ana concedeu custódia partilhada plena. Pela Inês, e porque vejo o vosso amor verdadeiro. Tiago e Miguel reconciliaram-se num pôr do sol em Belém. Perdoa-me o medo passado, suplicou Miguel. Tiago, o amor venceu o medo. Abraço eterno, paixão renovada. Anos depois, casados, Portugal permitia, adotaram uma criança. Inês cresceu com 2 pais amorosos. Miguel reformou treinamentos antidiscriminação na polícia. Mas reflexões internas permaneciam, o caminho foi infernal, cheio de dor, mas o amor, profundo e resiliente, superou preconceitos, traições, perdas. Tiago, valeu cada lágrima por esta paz. Miguel, o amor verdadeiro exige coragem, mas liberta. Em Lisboa, de mãos dadas, finalmente livres.